Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu estava aqui a começar a pensar no meu jantar, que já está assim decidido desde o final da semana, porque eu fiz a emenda semanal, mas eu estava a pensar se às vezes trocava aqui e decidi que não. Vou fazer aquilo que eu tinha estipulado para hoje. E decidi gravar, decidi pegar na câmera e gravar para vocês, porque é um prato que eu gosto muito de fazer, que é bastante económico e também é muito rápido. Só que ainda é muito cedo e então eu, para além do jantar, eu vou também fazer aqui uma outra coisinha para acompanhar e então também complemento aqui este vídeo. Então, o nosso jantar de hoje vão ser ervilhas com ovos escalfados. É um prato que se faz bem rápido. Eu tenho bacon no meu frigorífico e também tenho um pouco de chouriço. Vou utilizar para fazer as ervilhas e depois, ali uns minutinhos antes de servir o jantar, coloco os ovos para escalfar junto com as ervilhas. Eu adoro, o Bruno também. E o que é que eu decidi fazer também? Um pãozinho caseiro para acompanhar, porque não se acompanha assim com arroz. Eu pelo menos particularmente, gosto deste tipo de prato com umas fatias de pão e então se for um pão fresquinho acabado de fazer ainda melhor. E é isso, é por aí que eu vou começar, tá bem? Vou começar por fazer realmente a receita do pão e mais logo é que vou fazer as ervilhas, vou preparar as ervilhas e depois escalfar os ovos dentro das próprias ervilhas, fica delicioso. E é um prato económico, por isso eu acho que era uma boa sugestão para vos trazer. Também tenho andado com muita vontade de gravar assim os meus jantares. Eu sei que nem toda a gente aprecia vídeos só de receitas e depois só assiste mesmo se a receita for algo que chama a atenção, mas eu acho que esta receita vale muito a pena porque ela é muito fácil de fazer e muito deliciosa. Eu já fiz ervilhas com ovos escalfados de várias formas, já usei até entremeada em cubinhos para enriquecer mais o prato, mas hoje vai ser com aquilo que eu tenho no meu frigorífico e vai tornar tudo muito saboroso. Então, bora lá, vou começar por ir buscar os ingredientes para o pão, vou fazê-lo na minha batedeira, vou amassá-lo na minha batedeira, vou deixá-lo a levedar, como está calor ele leveda no estante e depois vou pô-lo a cozer e a seguir preparamos o jantar. Então, esta receita de pão é daquelas que eu tenho sempre na minha memória e que é super fácil de fazer e eu já decorei os ingredientes, então acreditem, é muito simples, mas aqui no canal há inúmeras receitas de pão, é só vocês irem à lupinha e pesquisarem Cláudia Ralha pão ou pão caseiro ou qualquer coisa assim e vai-vos aparecer imensas receitas, umas feitas na batedeira, outras feitas à mão, outras feitas com dobras, outras sem dobras, enfim, há para todos os gostos. Vou buscar a minha balança. Balança essa que está a ficar sem pilha. Eu amanhã ver se me lembro de comprar pilhas para ela, porque senão vai-me deixar ficar mal. Mas vamos começar com 500 gramas de farinha, daquela farinha de força para pão, porque é a que nos dá um pão melhor, mais saboroso, com uma crosta melhor, com um interior melhor, enfim, é sem dúvida a farinha perfeita para isto. Ora, vamos lá então, 500 gramas de farinha de trigo para pão. Falta só aqui um bocadinho. Ok, feito. Uma saqueta de fermento que tem 7 gramas. Vou pôr assim aqui do lado. Depois, uma colherzinha de chá de sal, que também são assim mais ou menos umas 5 gramas. Vou pôr 350 gramas de água. Ok. E 30 gramas de azeite. E está pronto. São estes os ingredientes que o pão vai levar. Agora eu ponho na batedeira e vou amassar durante 10 minutos.
Descansa então 10 minutos, a nossa massa de pão está pronta. Eu, de costume, até coloco noutra taça, mas para levedar, mas hoje não o vou fazer, vou deixar mesmo aqui. Vou só colocar aqui um pouquinho de spray de azeite na minha espátula, só para descolar a massa. Assim aqui por baixo. Pronto. Está ótimo. Não vou estar aqui com mais coisas. Vou tapar e vou deixar a levedar para dobrar de tamanho. Ok. Vou deixar mesmo aqui em cima da bancada para dobrar de tamanho, para depois a podermos cozer. A massa do pão já está levedada e eu vou ligar o forno a 200 graus e vou pôr o meu tacho lá dentro para ele estar bem quente quando pusermos a massa aqui. Então é o que eu vou fazer. - 220 graus. Vou colocar. Já está aqui muito bem levedada, estão a ver? Eu agora vou molhar as minhas mãos para conseguir formar aqui uma bolinha e colocar neste meu, uma espécie de tabuleiro é um silicone próprio para colocar dentro da panela com o pão para cozermos. Ok, vou colocar então aqui no tabuleiro e agora vou muito rapidamente tirar a panela dentro do forno para colocar o pão lá dentro. Está assim bem quente. Colocar aqui dentro, assim. Vou tentar cortar aqui, dar aqui um cortezinho com a minha lâmina. Pronto, vai mesmo só assim. Agora vou tapar e colocar dentro do forno 30 minutos, tacho tapado e depois o suficiente até ficar bem douradinho como eu gosto. Vou então começar aqui a cortar o chouriço e o bacon para fazer, para refogar, não é? Para depois refogar também as ervilhas. Eu tenho aqui mais ou menos meio chouriço de carne. E tenho aqui um naco de bacon que eu vou cortar também em pedacinhos. E depois eu vou refogar isto com alho francês que tenho no meu congelador, em vez de cebola, porque eu gosto bastante da conjugação de ervilhas e alho francês. Se vocês preferirem fazer um refogado tradicional com cebola, podem obviamente fazê-lo. Eu hoje então optei por fazer com alho francês e vai ser como eu vou fazer. Aproveitar também para gastar ali um pouco do alho francês que eu tenho no meu congelador. Ok. Vou também picar aqui 2 dentinhos de alho para dar mais sabor ao meu refogado.
Estou aqui então a começar o meu refogado, coloquei um fio de azeite, o alho francês que eu tinha congelado, que era pouquinho, este pedaço até está aqui um bocadinho grande, mais eu vou daqui um bocado a ver se eu consigo cortar. Já coloquei o chouriço, o bacon que eu cortei e também o alho que eu piquei. Não está muito forte o lume, eu vou deixar isto refogar bem, para depois então colocar as ervilhas. Vou já adicionar a folha de louro, que eu gosto sempre de pôr nos meus refogados. E vocês já sabem, se preferirem usar cebola, piquem uma cebola e façam a mesma coisa que eu estou a fazer aqui, mas sem ser com alho francês e sim com cebola. Ou podem fazer uma mistura dos dois, enfim, como vocês preferirem. Eu acho que o alho francês fica bem com ervilhas. O meu forno está aqui a dar sinal. Então eu hoje resolvi fazer com alho francês, mas a maior parte das vezes eu faço um refogado com cebola normal. Vamos ver, está ótimo para ficar agora então destapado. Vai para o forno novamente. Estou aqui a colocar as ervilhas que estão congeladas. Eu coloco uma boa quantidade de ervilhas. Não sei, talvez umas 400 gramas de ervilhas congeladas, 500 gramas. Porquê? Porque mesmo que me sobre ervilhas, depois eu guardo para fazer um acompanhamento no outro dia qualquer. Nada disto se estraga. Os ovos eu coloco 2 por pessoa, mas as ervilhas eu gosto de colocar uma boa quantidade. Gosto de pôr assim 2 colheres de sopa de extrato de tomate e também vou pôr já temperos. Vocês podem colocar aqui caldo de legumes se tiverem, ou então vão colocar água como eu, mas temperam muito bem. Então eu gosto de pôr malagueta. Se vocês por acaso não gostarem, coloquem pimenta, está bem? E vou pôr um pouco de sal. Depois experimento, porque isto tem bacon e tem chouriço que já tem assim um alto teor de sal. E agora um pouquinho de água para isto começar a cozinhar, mas as ervilhas também vão largar um pouquinho de água por causa de serem congeladas, mas tem aqui um fundinho do refogado que eu quero raspar. Vou também colocar um pouco daquela mistura de ervas que eu tenho sempre em casa, que esta é do Lidl, e eu vou pôr aqui também. Sim, umas boas colheres. Eu gosto muito de usar esta mistura de ervas, assim, em refogados, em assados, gosto muito de a usar. Então pus aqui umas 2 colheres de sopa. Pronto, e agora vou deixar isto levantar fervura, para ver de temperos, ver se precisa de mais água. Tem que ficar bem caldoso para depois podermos escalfar aqui os ovos e deixar as ervilhas cozinhar aqui. Elas cozinham no instante, para depois então só finalizar com os ovos mesmo. Ora bem, o pãozinho está acabado de cozer. Eu vou pôr aqui nesta grade para ele arrefecer. Acabou mesmo agora de sair dentro do tacho, está super quente. Mas eu quero tirar daqui, que é para ele ficar a arrefecer. Não está o pão mais bonito que eu já fiz, sinceramente. Eu acho que, não sei porquê, apesar de usar as quantidades que uso muitas vezes, a massa fica um pouquinho mole demais. E é isso, e acontece, mas mesmo assim parece-me estar bem, levedou bem, por isso está bem douradinho, há de estar delicioso de certeza. Pronto, vai ficar aqui a arrefecer para depois o podermos cortar, não podemos cortar agora, não convém pelo menos. Enquanto isso eu vou então finalizando o jantar. Open up the window, I'm breathing in the last of September.
I can feel the wind blow, and the late summer sky is like a giant ember. Everything is turning into gold. When the autumn leaves are playing chase, it puts a smile up on my face. They leave their branches one by one and whirl around there just for fun. Some are faster, some are slow, and some are high and some are low, dancing through the last days of September. Since I was a little child, every year for as long as I remember, all the leaves were running wild, going all the way until November. Turn the world around us into gold. A smile up on my face. They leave their branches one by one and whirl around there just for fun. Some are faster, some are slow, and some are high and some are low, dancing through the last days of September. I wonder where they're going. Playing chase, it puts a smile up on my face. They leave their branches one by one and whirl around there just for fun. Some are faster, some are slow, and some are high and some are low, dancing through the last days of September.